Bom, vamos dar continuidade ao estudo sobre a Trindade. Nós mostramos nos outros vídeos que a Trindade não existe. E tem muitas pessoas que pendem para o lado errado. Uns pendem para o lado de crer em três, outros pendem para o outro lado de crer apenas em uma pessoa. Nesse caso são os unicistas. Mas todos os dois estão errados. Nós temos que crer em duas pessoas, no Pai e no Filho, assim como eu falei nos outros vídeos anteriores. Nesse vídeo agora eu quero falar mais sobre essa questão dos unicistas. Os unicistas pregam que existe apenas um e que o Criador ele se manifesta em três ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que todos três é a mesma pessoa. Quero estar mostrando para os unicistas hoje, que como eu mostrei nos outros vídeos anteriores, mas nesse eu quero enfatizar mais sobre essa questão dos unicistas, mostrando que eles estão totalmente errados. Por exemplo, os unicistas gostam de basear a sua tese, a sua crença no quarto evangelho. O evangelho que eles falam que foi João, o apóstolo João que escreveu o quarto evangelho. Mas na verdade esse quarto evangelho não foi escrito pelo apóstolo João. Esse livro, você vai assustar com o que eu vou dizer, mas esse livro é um livro totalmente herético e mentiroso. Quem fez o cânon da Bíblia foi os padres. E os padres deixaram muitos livros dentro das escrituras que eles mesmos colocaram. Quando eles ajuntaram seus livros, eles ajuntaram livros que eram inspirados pelo Eterno e livros que não eram inspirados. Depois veio os protestantes e tirou esses livros. Muitos desses livros que não eram inspirados, os protestantes tiraram, como Martim Lutero. Mas ainda assim, ainda ficou muitos livros que estão dentro da Bíblia que não são livros inspirados pelo Eterno, como esse quarto evangelho. Esse quarto evangelho é um livro apócrifo e mentiroso. Então eu quero estar mostrando para todos que estão me assistindo, quero que vocês tenham paciência, e nós vamos ver que esse livro ele é totalmente herético e contraditório. Aqui começa assim, ó. Vou pegar aqui e diz assim. Tá, quer ver? Mas já o evangelho que se diz ser escrito pelo apóstolo João é datado de 85 a 125 depois de Cristo. Este evangelho se contradiz muito com os demais. Este evangelho só entrou na Bíblia próximo aos anos 380 depois de Cristo. Ele era considerado pelos cristãos primitivos como um livro herético e escrito por um ímpio. Então, a igreja primitiva não acreditava nesse quarto evangelho. Ele era considerado como um livro herético e escrito por um herege, por um ímpio. O livro História Eclesiástica dos primeiros 4 séculos da igreja, autoria de Eusébio de Cesareia, nos mostra isso. Se os 4 evangelhos são verdadeiros, eles não podem se contradizer entre si. Pelo contrário, eles devem formar um só. Então, creio que você deve ter me entendido aqui agora. Se os evangelhos são inspirados pelo Espírito Santo, eles têm que se encaixar, eles não podem entrar em contradição um com o outro, senão não são inspirados. Então, vamos lá. Eles não podem se contradizer entre si, pelo contrário, devem se formar um só. Mas não é isso que acontece com o quarto evangelho, suposto escrito por João. Ele contradiz com os outros. Ele não é verdadeiro, e sim um livro apócrifo e herético, e que deve ser rejeitado. Vejamos agora as contradições. Vamos lá. Para desmascarar esse suposto livro que foi escrito pelo apóstolo João, pelo apóstolo Johannes, mas não foi ele que escreveu, foi um herege. A primeira contradição deste evangelho está no capítulo 1, versículo 35 e 36 de João. Ali se diz que João Batista estava batizando. João Batista estava com 2 discípulos, um deles era André. E quando João viu o Salvador, o mostrou para eles, e então eles o seguiram. Isso está em João, capítulo 1, versículo 35 e 37. Logo depois, André encontra seu irmão Pedro e o leva até Jesus, versículo 40 e 41. Mas já nos outros evangelhos se desfaz essa mentira, pois ali se diz que André e Pedro estavam pescando quando o Salvador Yahshua os encontrou, e não com João Batista. Marcos capítulo 1, versículo 16 e 18. Então aqui já começa a primeira contradição desse livro. Mostra que quando o Salvador encontrou eles nesse livro, eles estavam em determinado lugar, mas no livro de Marcos diz que eles estavam pescando. Este livro herético também diz que o Salvador exercia o seu ministério junto com João Batista. Este livro diz que João Batista batizava as pessoas de um lado e o Salvador batizava do outro. Está em João capítulo 3, versículo 22 e 23, até o 24. Mas isto é uma grande mentira deste livro imundo, pois o batismo de João só valeria até o batismo do Salvador chegar. Quem era batizado no batismo de João teria que receber o batismo no nome do Salvador, depois que o batismo do Salvador entrasse em cenas. Isso está em livro de Atos,
capítulo 19, versículo 32, capítulo 19, versículo 3 e 4. Então veja bem, o quarto evangelho está dizendo que João Batista batizava as pessoas de um lado e o Salvador batizava do outro. Mas você vai ver que isso é contraditório, o Salvador não fez isso. Preste atenção, leia o livro de Atos capítulo 13, versículo 22 e 23, você vai ver que o batismo do Salvador só passou a valer depois que ele morreu e ressuscitou. Por quê? Porque os discípulos só passaram a batizar as pessoas no nome do Salvador depois que ele morreu e ressuscitou. Então não existe essa história de que o Salvador estava batizando de um lado e João Batista estava batizando do outro lado do rio. Você vai entender o porquê. Ó. De maneira nenhuma o Salvador começaria o seu ministério sem que primeiro João Batista saísse de cena. E de maneira nenhuma João Batista continuaria o seu ministério depois que o Salvador iniciasse o seu. Por isso o Criador permitiu que João fosse preso, pondo assim fim no seu ministério para iniciar outro com o Machia. Marcos capítulo 1, versículo 14. Então veja bem, o livro de João diz que o Salvador estava batizando de um lado e o João Batista do outro. João Batista de um lado e o Salvador do outro. Mas o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, mostra que isso é mentira. Ali mostra que o Salvador só passou a começar o seu ministério depois que João Batista foi preso. Aí o Salvador começou o ministério dele. Por quê? Porque João Batista já estava exercendo o seu ministério. O ministério de João Batista era preparar o caminho até o Salvador chegar. Mas quando o Salvador chegou, acabou-se o ministério de João Batista. Por isso ele foi preso. João Batista foi preso para que o Salvador iniciasse o seu ministério. Então como é que o livro de João pode dizer que os dois estavam trabalhando junto, exercendo o ministério tudo junto, um de um lado e outro do outro? O povo do local chega a dizer que João Batista perdeu a cabeça. A igreja local de Witness-Lee diz que João Batista perdeu a sua cabeça porque ele estava tentando competir com Jesus, competir com o Salvador, com Yahshua. Mas isso é mentira. O evangelho de Marcos nos mostra que esse quarto evangelho é mentiroso. O evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, nos mostra que o Salvador só começou o seu ministério depois que João Batista foi preso. Então você já começa a ver que o quarto evangelho é herético e mentiroso. Ele não foi escrito por João, não foi escrito por Yohana, por nenhum dos apóstolos de Salvador. Ele foi escrito por pessoas ímpias. Ele é um livro herético e maligno. Ele é um outro evangelho. De maneira nenhuma o Salvador começaria o seu ministério. Está escrito aqui, ó, sem que primeiro João Batista saísse de cena. E de maneira nenhuma Yohana começaria o seu ministério depois que o Salvador iniciasse o seu. Por isso o Criador permitiu que João fosse preso, pondo assim fim no seu ministério e começando um com o Salvador. Assim fica provado que este livro que se diz ser escrito pelo apóstolo João não foi escrito por ele, pois é falso e mentiroso. Neste falso evangelho se diz que no dia seguinte ao batismo de Jesus, 2 discípulos de João vão com Jesus até a sua casa. Isso é mentira. No dia seguinte ao batismo do Salvador, João Batista não viu o Salvador e nem os seus discípulos, pois o Salvador estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 11 e 12. Assim então fica provado mais uma heresia desse evangelho. Neste livro diz que Jesus disse: destrói esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Isso está em João capítulo 2, versículo 19 e 20. Ali diz que Yahshua, o Salvador, que o verdadeiro nome de Yahshua não é Jesus, ou o verdadeiro nome de Jesus é Yahshua, e o verdadeiro nome de Yahshua não é Jesus, o seu nome é Yahshua, Yahshua no hebraico. Então, por isso que você deve estar ouvindo eu falando muito em Yahshua. Yahshua é o verdadeiro nome do Salvador, não é Jesus. Estou falando de Jesus para que você possa entender. Você está familiarizado com esse nome. Então veja bem, esta é mais uma mentira deste livro apócrifo, pois em Marcos nós vemos que esta acusação era falsa, pois o Salvador não disse isso. O Salvador não disse: destrói esse templo e eu levanto ele em 3 dias, como está escrito no livro de João capítulo 2, versículos 19 e 20. O Salvador não falou isso. O livro de Marcos capítulo 14, versículos 57 e 58 diz que isso era uma acusação falsa do povo, dos fariseus e daquele povo contra ele. Ele não falou isso: destrói esse templo e eu levanto ele em 3 dias. E além do mais, a Bíblia nos mostra que quem ressuscitou o Salvador foi o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 11, Atos capítulo 2, versículo 24, Atos 13, 33, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que quem ressuscitou o Salvador foi o Eterno, foi o Pai. É tanto que na tradução original fala que quando as mulheres foram até a tumba, diz que na tradução original o anjo falou para ela:
Por que buscar dentre os mortos aquele que está vivo? Ele foi ressuscitado. Não é a tradução original, não é igual está na Almeida que fala ele ressuscitou, não. A tradução original fala ele foi ressuscitado. Por quê? Porque o Pai ressuscitou o Filho. Isso está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Então veja bem, mas neste evangelho mentiroso diz que o próprio Salvador ressuscitou a si mesmo. Está no João capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz que ele tem poder para levantar ele mesmo da sepultura, mas é mentira. Os outros evangelhos dizem que quem levantou o Salvador foi o Pai, mostrando assim que esse evangelho ele é herético e contraditório. Vamos para a próxima contradição para você entender que esse livro não presta. Ele é um livro cheio de contradição e de mentiras. A próxima mentira deste evangelho está no capítulo de João, capítulo 12, versículo 1 e 6 de João. Aqui se diz que Maria ungiu os pés de Jesus de Yahshua com perfume. Mas isso é mais uma mentira, pois o verdadeiro evangelho diz que a mulher ungiu a cabeça de Yahshua e não os seus pés. Então preste bem atenção para você que está me assistindo e me ouvindo. E além do mais, não foi Judas que a criticou. Marcos capítulo 14, versículo 3 e 9, você vê a contradição. E também não faltavam 6 dias para a Páscoa quando o Salvador foi ungido, como está escrito no livro de João 12, versículo 1 ao 3. Mas apenas 2 dias, Marcos 14, versículo 1 ao 3. Então veja bem, uma outra mentira que existe nesse evangelho, suposto escrito por João, é que no versículo 3, verso 22, diz que Jesus batizava as pessoas de um lado e Salvador do outro, isso que nós vimos. Então veja bem, no livro de João diz que ungiu os pés dele, mas no livro de Marcos diz que não, ungiu foi a cabeça. E no livro de João diz que faltava 6 dias para a Páscoa, mas no livro de Marcos diz que não, faltava 2. Então tudo é uma contradição. Esse quarto evangelho ele contradiz o livro de Lucas, de Marcos e de Mateus. Ele não bate em nada, ele é um livro apócrifo e herético. Então, vamos observar, veja bem. Vou pegar aqui uma outra contradição para você ver. Quando o Salvador estava na terra, ele não enviou os seus discípulos para batizar, e sim para pregar o evangelho, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, reviver os mortos no caso, né? Purificar os leprosos, expulsar os demônios. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 5, Marcos 6, versículo 7 ao 13. A missão de batizar os apóstolos só receberam depois que o Machia subiu para o céu, pois o próprio Yahshua disse que ele, João Batista, batizaria com água, mas que ele iria batizar com o Espírito Santo e que os apóstolos só iam passar a batizar depois que ele subisse para o céu e enchesse eles com o Espírito Santo. Então eles passariam a batizar nas águas. Mas lá no quarto evangelho está dizendo no capítulo 4 que os discípulos também disputavam com João Batista, batizando de um lado e João Batista do outro. Mas os discípulos também não batizou na época de João Batista, não. Os discípulos só passou a batizar as pessoas depois que Yahshua morreu e ressuscitou e derramou o Espírito Santo sobre eles. Mostrando assim que é tudo uma contradição desse quarto evangelho. Vamos lá. Aqui, ó. Uma outra grande mentira deste livro se encontra no capítulo 5, versículo 18 de João. Ali diz no livro que Jesus, o Salvador, violava o sábado, se fazia igual a Deus, se fazia igual ao Criador. João 5,18. Isto é mentira, pois o Salvador nunca violou o sábado, pois isso seria não guardar a lei. E ele veio para guardar a lei, ele nasceu debaixo da lei e veio para guardar a lei. Então como é que pode falar que ele violou o sábado? Como está escrito lá no livro de João 5,18. Ele não violou o sábado, ele guardou o sábado. Ele aguardou por completo, ele guardou a lei por completo. E além do mais, o Salvador nunca se fez igual ao Criador. Isso está no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Mas o quarto evangelho diz que ele se fazia igual a Deus, igual ao Criador. Isso está no capítulo 5, versículo 18. Então esse livro ele é totalmente contraditório. O próximo erro deste falso evangelho está em João 20, versículo 22. Ali diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo antes de Pentecoste. Preste bem atenção. Em João capítulo 20, versículo 22, diz que os apóstolos apareceram, o Salvador apareceu para os apóstolos e falou para eles, receber o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Isso é mentira. O verdadeiro evangelho está no livro de Atos, ali diz que o Salvador fica aqui em Jerusalém e ao Shalom, até que do alto sejais revestido pelo Espírito Santo, revestido de poder, que era o próprio Espírito Santo. Então eles só passaram a receber o Espírito Santo depois que o Salvador subiu para o céu na festa de Pentecostes. Eles não receberam o Espírito Santo, como está narrado no capítulo 20, versículo 2 de João. Então assim, nós vemos que o livro ele é contraditório.
ele é herético, ele é um livro maligno que foi criado, inventado pelos homens. Então os apóstolos só receberam o Espírito Santo depois de Pentecostes. Este evangelho também diz que o Salvador curou o filho de um oficial, João capítulo 4, versículo 46 e 53. Mas o verdadeiro evangelho desmente dizendo que não era um oficial, e sim um centurião. E não era seu filho, e sim seu servo. Está no livro de Lucas capítulo 7, versículo 10. Então veja bem, outra contradição, totalmente contraditória esse livro. Ele não vale nada, é cheio de heresia. No falso evangelho se diz que o Salvador carregou a sua cruz, carregou madeira até o Calvário. Evangelho de João capítulo 19, versículo 17. Isso é mentira. O Salvador não carregou a cruz. Isso também é uma grande mentira, pois como um homem que passou a noite em uma prisão e no outro dia foi chicoteado até quase a morte, poderia ainda ter forças para carregar um madeiro que pesava mais que o seu próprio peso? Não, o Salvador não levou o madeiro até o Calvário, pois não tinha mais forças para isso. Os soldados romanos obrigaram um homem chamado Simão Cirineu a levar o madeiro. Isso está em livro de Marcos capítulo 15, versículo 21 e Lucas 23, 26. Então o quarto evangelho está dizendo que o Salvador carregou o madeiro até lá no lugar dele ser pregado no madeiro, carregou a cruz até no lugar de ser crucificado, como fala na Bíblia Almeida. Mas o verdadeiro evangelho diz que não, que quem levou foi Simão Cirineu, ele não tinha condição de levar. Contradição, vamos lá. No falso evangelho se diz que o Salvador estava sendo julgado por Pôncio Pilatos na sexta hora, ou seja, meio-dia. Isso está no livro de João, capítulo 19, versículo 14. Preste atenção você que está me assistindo. Esse falso evangelho imundo, porque esse evangelho é imundo, ele é imundo e herético. Ele está dizendo que o Salvador foi julgado por Pôncio Pilatos meio-dia, capítulo 19, versículo 14 de João. Mas o verdadeiro evangelho desmente mais esta mentira, dizendo que na terceira hora, 9 horas da manhã, o Salvador já estava crucificado, já estava pregado no madeiro. Marcos 15, versículo 25. Então como é que pode? No quarto evangelho está dizendo que meio-dia ele ainda estava sendo julgado por Pilatos. Isso está no livro de João, capítulo 19, versículo 14. Mas o livro de Marcos diz que 9 horas da manhã, Marcos 15, 25, diz que 9 horas da manhã o Salvador já era pregado na cruz, pregado no madeiro. Então você vê que é totalmente contraditório. E na sexta hora, meio-dia, que é a hora que o livro de Evangelho de João fala que ele estava sendo julgado, e na sexta hora, meio-dia, já havia trevas sobre toda a face da terra. Marcos 15, 33 e Lucas 23, 44. Lucas 23, 44 fala que meio-dia já tinha trevas sobre a face da terra. Não estava sendo julgado, não, já tinha trevas sobre a face da terra. Coisa que o falso evangelho não se lembra de narrar. Então veja bem, o falso evangelho nem lembrou de narrar que houve trevas sobre a face da terra, porque ele não presta, é um livro herético. E na hora nona, 3 horas da tarde, o Salvador morreu. Marcos 15, 34. O véu do santuário se rasgou, se rasgou de cima a baixo, mostrando que o caminho do Criador estava aberto. Marcos 15, 38. Coisa também importante que o falso evangelho não registra, nem lembra que o véu do santuário se rasgou. No falso evangelho Getsêmanis e na hora da morte do Salvador, ele não faz menção de nenhuma oração do Salvador ao Pai, ao Eterno, ou seja, ele nem mesmo lembra que tem um Pai. Segundo o falso evangelho, um homem chamado Nicodemos, deixa eu só dar uma pausa aqui. No falso evangelho, ele não ora ao Eterno, ele nem lembra que ele tem um Pai, sendo que nos outros evangelhos ele ora ao Pai, fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então ele faz uma oração ao Eterno, ele clama ao Eterno, perguntando ao Eterno: por que me abandonaste, por que me desamparaste? Mas o quarto evangelho, ele não ora ao Eterno, você vai ver por que ele não ora. Então veja bem, aqui diz: segundo o falso evangelho, um homem chamado Nicodemas e José de Arimateia ungiram o Salvador para o seu sepultamento. João 19, versículo 38 e 39. É por isso que este evangelho não diz que as mulheres levaram perfumes e aromas para ungir o Salvador. João 20, versículo 1. Mas segundo o verdadeiro evangelho, Nicodemas e José de Arimateia não ungiram o Salvador, não ungiram. Quem iria fazer isso seriam as mulheres. Lucas 23, 56 e Marcos 16, 1. Elas foram de madrugada para ungir ele, porque ele não tinha sido ungido ainda. Mas o quarto evangelho diz que José de Arimateia ungiu ele, e que as mulheres não ungiu, não. Então vamos lá.
O falso evangelho também diz que Maria, a mãe de Salvador, estava perto da cruz e com ela estava a irmã dela e Maria, mulher de Cleópatra, e Maria Madalena, João 19, 25. Segundo o verdadeiro evangelho, todas essas mulheres estavam lá, menos Maria, a mãe do Salvador. Ela era a única que não estava lá, Lucas 23, 49, Marcos 15, 40. E elas também não estavam perto da cruz, mas observavam de longe, Marcos 15, versículo 40. Então, de acordo com o verdadeiro evangelho, a única mulher que não estava lá era Maria, a mãe do Salvador. Mas o quarto evangelho diz que ela estava lá. Então vamos lá. Será que os outros escritores esqueceram da pessoa de Maria? Será que Lucas e Marcos esqueceu da mãe de Salvador, que estava lá perto da cruz? Lógico que não. No falso evangelho, o Salvador conversa com sua mãe no pé da cruz, João 19, 26, menos com o Criador, seu pai. Este evangelho foi escrito para os católicos, que querem endeusar a mãe e o seu filho, assim como fez a religião babilônica, que adoravam Semiramis e seu filho Tamuz. No falso evangelho, Maria estava ao lado de Jesus durante o seu ministério, mandou a água transformar em vinho, até na hora de sua morte, João 19, 25, versículo 25 e 26. Mas o verdadeiro evangelho nos mostra que Maria e os seus irmãos não andavam com o Salvador. Isso está no livro de Marcos 3, 31 e Lucas 8, versículo 1, 2 e 3. Eles não andavam com o Salvador, pelo contrário, eles iam atrás dele, dando trabalho para ele. Salvador, tem texto que chega a dizer que os irmãos dele falaram que ele estava louco. Então Maria e os irmãos dele não andavam com ele, não. O quarto evangelho esquece o carro do lado dele o tempo todo, até na hora da morte. Tudo contradição desse quarto evangelho. Esse quarto evangelho, ele quer endeusar o filho e a mãe. Semiramis e Tamuz. Você que é unicista, preste atenção. Como é que você vai basear agora nesse livro imundo? Que eu estou desmascarando ele agora. Como é que você vai basear nele agora? Como é que você vai basear num trem que não presta? Esse quarto evangelho é o quarto evangelho de Semiramis e Tamuz. Ele fala assim: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, endeusando a mãe deusa, a mãe Deus e o filho Deus, né? Você vai ver que esse livro não vale nada, 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 nada. Então veja bem, é todo contraditório, todo contraditório. A religião agora está caindo por terra, tá? Você que é cheio de religião, unicista, eu sou unicista. Eu prego que só tem um Deus e que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo é a mesma pessoa. Balela, isso tudo é heresia, tudo mentira, não existe não, existe o Pai e o Filho. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. O Pai é Ial, o Filho é Ialcha. Acerte os outros vídeos se você não tiver assistido, você vai entender quem é o Criador do Universo. Vamos lá, a entrada do Salvador em Jerusalém, em Yalxalã. Quando o Salvador começou o seu ministério, ele pregava somente nas cidades ao redor de Jerusalém, de Yalxalã, como por exemplo Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 21, as regiões da Galileia, Marcos 1, 39, a cidade de Nazaré, Marcos 6, 1, e assim por diante. Então veja bem, o Salvador não pregou em Yalxalã até que estivesse perto de ser morto. A sua fama chegou a Jerusalém, Lucas capítulo 9, versículo 7, mas Jerusalém não conhecia, porquanto ele não havia ido até lá, então ele ficava pregando só em volta, ele não pregava lá. Mas vamos ver o que o quarto evangelho fazia, vamos ver lá. A pregação do Salvador em Yalxalã foi deixada por último, porque o Salvador sabia que no dia em que ele subisse a Jerusalém, a Yalxalã, para pregar, os seus dias estariam contados. Isso está no livro de Lucas capítulo 10, versículo 33, Lucas 18, 31 e Marcos 10, 33. Portanto, a entrada do Salvador em Yalxalã seria algo muito especial. Então veja bem, o Salvador, ele ficou pregando em volta de Jerusalém, ele não subiu para Jerusalém para pregar hora nenhuma, como nós vamos ver no quarto evangelho afirma. Porque até então ele não tinha entrado lá, seria uma entrada especial. A multidão o aguardava com expectativa. Então ele enviou 2 dos seus discípulos a um povoado para buscar um jumentinho, para que ele pudesse entrar montado nele. Lucas capítulo 11, versículo 23, Marcos 19, 28 ao 38. Quando o Salvador entrou em Jerusalém, foi aplaudido como profeta milagroso e houve um alvoroço na cidade por causa de sua chegada. Mas no falso evangelho não se diz que o Salvador entrou pela primeira vez na cidade montado em um jumentinho. O falso evangelho diz que ele não entrou pela primeira vez montado em um jumentinho, como está escrito no livro de Zacarias capítulo 9, versículo 9, não. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz aí, eis, vem o teu humilde Salvador montado em um jumentinho.
A primeira vez que ele iria entrar era montado um jumentinho, era algo especial, as pessoas jogaram ramos na frente e tal, bendito aquele que vem no nome de Yahweh e tal, era um profeta chegando. Mas o falso evangelho diz que não, que ele entrou a pé. A primeira vez foi a pé, João capítulo 2, versículo 3, e isso se repetiu mais de uma vez, antes dele entrar montado no jumentinho. João 5, versículo 1, João 10, versículo 22, no falso evangelho o Salvador só entrou montado em jumentinho depois de ter entrado várias vezes a pé. Então, o que ele está fazendo aqui, o quarto evangelho? Você vai ver o que ele está fazendo. Por isso, esse falso evangelho, portanto, esse falso evangelho, ele é falso. Porque quando o Salvador foi para entrar em Jerusalém montado no jumentinho, o povo o esperava com expectativa. Quando ele foi entrar no verdadeiro evangelho, o povo estava esperando ele com expectativa. Era a primeira vez que ele estava chegando ali. Ele chegou a falar no livro de Lucas: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei juntar você como a galinha junta os pentinhos debaixo de suas asas e você não quis. Ele falou: ah, se você conhecesse esse dia aqui, o dia da visita, o dia que eu estou chegando aqui, mas isso está oculto aos teus olhos. A primeira vez que ele estava entrando montado no jumentinho. Mas o quarto evangelho quer acabar com a profecia da Bíblia. O falso evangelho quer fazer tudo perder a graça. Primeiro ele entra a pé umas 10 vezes. Ele estava careca de ver lá dentro de Jerusalém. Depois é que ele vai entrar montado no jumentinho. Está no capítulo 12 de João. Então aqui, pois eles já ouviram falar da sua fama. A entrada de Jesus na cidade de Jerusalém era algo especial. Está no verdadeiro evangelho. Ele não iria entrar de qualquer maneira, como ocorre no falso evangelho. Teria de haver toda uma preparação. A entrada do Salvador em Jerusalém pela primeira vez foi até mesmo profetizado pelo profeta Zacarias. Não seria de qualquer jeito, mas o falso evangelho diz que não. Ele entrou a pé, depois ele entrou montado de jumentinho. Esse evangelho não vale nada. Aí os unicistas querem o quarto evangelho, porque o quarto evangelho afirma que o Salvador é Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Então, né? É um evangelho lindo, né? Mas não presta, é herético, maligno. Vamos lá. O falso evangelho, além de contradizer o verdadeiro evangelho, ele faz com que a entrada do Salvador em Jerusalém perca o sentido literal da palavra do Criador, se tornando-se algo sem muita importância, pois ele já teria entrado na cidade antes. Tá vendo? Perde o sentido, perde tudo. Tudo que foi profetizado lá no Velho Testamento, nada faz sentido. Agora vamos aqui. O quarto evangelho diz que o Salvador pregou 3 anos em Jerusalém, 3 anos e meio. Mentira. Lê no evangelho original e você vai ver que o Salvador pregou só um ano em Jerusalém. Ele não pregou 3 anos e meio, como fala o quarto evangelho. Aqui, vamos lá, vamos ler o que você vai ver. Segundo o evangelho herético, o ministério do Salvador na terra durou mais de 2 anos, 3 anos e meio que eles falam. Pois este livro herético diz que o Salvador participou no mínimo de 2 ou 3 Páscoas em Jerusalém. João capítulo 2, versículo 23, João 6, versículo 24, João 6, versículo 4 e João 13, 1. Mas o verdadeiro evangelho nos mostra que o Salvador participou apenas de uma Páscoa. Lucas 22, Marcos 14. E foi nesta que ele morreu. A Páscoa era comemorada de ano em ano. Portanto, só houve uma Páscoa durante o ministério do Salvador na terra. E é isto que nos mostra o verdadeiro evangelho. Lucas 22, 14 e Marcos 14, 12. E ficando claro que o ministério do Salvador só durou 1 ano na terra e não mais de 2 anos, como afirma o falso evangelho herético. A prova que o Salvador pregou apenas 1 ano está em Isaías 61, 2 e Lucas 4. Ali diz que o Eterno ungiu ele para pregar 1 ano da graça. 1 ano da graça de Yahweh. O Salvador pregou no ano de 3777. Os 3,7 estão mostrando que a lei estava acabando. Ia começar a era da graça quando introduzisse o ano 8, 3.778. Então ele começou no início do ano de 3.777 e finalizou já no final deste ano. Então ele pregou só 1 ano, não 3 anos, como afirma o falso evangelho. Ele começou na Páscoa e morreu na Páscoa. Então vamos lá. Aqui, quero estar demolindo de vez com o falso evangelho. Agora vai ficar interessante. Eu vou pegar só essa parte aqui, depois eu vou te passar o site, você lê o livro aí na internet e você vai ver
que eu estou dando só uma pinceladinha para mostrar que o livro não presta. Que eu escrevi várias páginas, pegando do capítulo 1 de João até no finalzinho do livro, mostrando que ele é todo herético e contraditório. Mas eu vou pegar agora uma coisa que vai arrebentar de vez com o quarto evangelho, vai acabar com ele. Se você não tiver descrentado, você vai descrentar agora. O nome é O Segredo Messiânico. O que é o segredo messiânico? De agora para frente iremos usar uma revelação que o Criador nos deu para destruirmos de vez com este evangelho herético, que eles dizem que foi João que escreveu, o apóstolo João. A Bíblia nos mostra que quando o Salvador veio a esta terra, durante o seu ministério, ele fez de tudo. Preste bem atenção, você que está me assistindo e me ouvindo. Ele fez de tudo para que ninguém soubesse que ele era o Filho do Altíssimo, o Machia. O Salvador repreendia os demônios, proibia de dizer que ele era o Filho do Altíssimo. Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos capítulo 3, versículo 12. Lucas capítulo 4, versículo 41. Mateus também fala. Então veja bem. O Salvador, quando esteve na terra, ele proibiu os demônios de falar que ele era o Filho do Altíssimo. Os demônios vinham correndo até ele e falavam: "Você que tu és o Filho do Altíssimo e veio aqui para nos atormentar antes da hora." O Salvador, a Escritura diz que ele os repreendia para que eles não o tornassem manifesto, para que eles não o tornassem conhecido, porque estava gritando: "Você é o Filho do Altíssimo." Aí o Salvador fazia escalar a boca para eles não revelarem para a multidão que ele era o Filho do Eterno. O Salvador, ele se expressava como sendo o Filho do Homem. Ele falava: "O Filho do Homem veio salvar aquele que está perdido, o Filho do Homem, o Filho do Homem." Ele se referia a ele como sendo o Filho do Homem. Então eles tinham ele como um profeta. Eles não sabiam que ele era o Machia, o Messias, o ungido, aquele que haveria de reinar em Al-Shalom. Então veja bem, o Salvador veio a este mundo pobre. Nasceu em uma manjedoura, não tinha aparência que atraísse ninguém, Isaías 53, 2. Ele veio assim para que ninguém desconfiasse que ele era o Filho do Altíssimo, o Machia. Tá vendo? Ele veio assim para que ninguém desconfiasse que ele era o Machia. Ninguém na terra sabia realmente quem ele era. Está no livro de Lucas 4, 41, Marcos 3, versículo 11 ao 12. E foi necessária uma revelação do Altíssimo para Pedro, para que ele soubesse, juntamente com os demais discípulos, quem era o Salvador. O Salvador falou assim: "Quem diz o povo ser o Filho do Homem?" Aí eles disseram, os apóstolos falaram assim: "Uai, uns dizem que tu és Elias, Elial, que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos." Aí ele falou assim: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Aí as Escrituras dizem que Pedro, ganhando uma revelação do Altíssimo, falou: "Tu és o Machia, o Filho do Criador vivo." Aí a Escritura diz que o Salvador olhou para ele e falou assim: "Não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Mas da agora para frente não conta isso para ninguém." Isso está no livro de Lucas capítulo 9, versículo 18 e 21. Lucas 9, 21, ele proíbe os discípulos de contar. Não conte para ninguém, é segredo nosso agora, entre eu e você. Não conte para ninguém que eu sou o Filho do Altíssimo. Mas vocês vão ver o que o quarto evangelho vai fazer. Vocês vão ver o que o quarto evangelho vai fazer. Ele vai afirmar para todo mundo que ele é o Filho do Altíssimo. Vamos lá. Isaías disse que ele não iria discutir nem fazer com que sua voz se ouvisse nas praças e nas ruas. Isaías 42, versículo 1. Mas o que significa isso? Significa que ele não iria se aclamar como Filho do Altíssimo. Ele não iria dizer para as pessoas que ele era o Machia, como ele afirmou para a mulher samaritana. Falou: "Mulher, sou eu que falo contigo. Eu sou o Machia que haveria de vir." Não, ele não fez isso não. Aquilo tudo é balela. Não teve conversa de Salvador com mulher samaritana, nada não. Vamos lá. Pelo contrário, ele iria ocultar isso até a última hora. Até a última hora ele ia ocultar que ele era o Filho do Altíssimo. Pois na hora em que ele se revelasse como Machia, o Filho do Criador, ele morreria. E foi isso mesmo que ele fez. Ocultou sua identidade de Filho do Altíssimo, o Machia, e passou a chamar a si mesmo de Filho do Homem. Lucas 9, 22. Para que ninguém descobrisse quem realmente era. Quando conversava com os judeus, fazia perguntas a eles sobre o Machia. Ele fazia perguntas para os fariseus: "O que vocês dizem do Machia?" Sem contar para ninguém que era ele. Ele fazia perguntas: "O que vocês pensam do Machia?" Mas ele não contava para eles que ele era ele não. Mas não lhes contava que ele era o próprio Machia. Marcos capítulo 12, versículo 35, 36 e 37. Sua fama se tornou grande, mas ninguém sabia quem era ele realmente. Lucas 9, 7 em diante. Marcos 6, 14. Mas o dia de afirmar que ele era o Filho do Altíssimo chegou. Então, no julgamento no Sinédrio, o sacerdote primeiro perguntou para ele: quem diz, tu és o Filho do Altíssimo?
Ele falou, tu o dizes, você está falando, agora para frente vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Aí ele rasgou a veste e falou, agora é a hora de nós matar o homem. Então, mas mesmo assim, ele, ali ó, perante Pilatos, ali ó, você pode ver que ele não afirmou ser rei. Pilatos virou e falou assim, tu és rei de Israel. Ele falou assim, tu dizes, você está falando. Aí Pilatos falou, não estou vendo nada nele aqui de errado, ele não está afirmando ser rei não, ele não está afirmando aqui que ele é o Machia, que ele é rei não, porque o Salvador não afirmava. A Escritura diz que ele foi levado como ovelha muda e não abriu a sua boca. A única hora que ele abriu a boca que ele falou, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Aí os fariseus mandaram matar ele, porque eles entenderam que ele estava afirmando ser o Filho do Eterno. Mas ele nunca falou para eles, eu sou o Filho do Altíssimo, eu sou o Filho do Eterno. Não, ele nunca falou, ele falava, tu o dizes, vocês estão falando. Então aqui está o segredo messiânico. Eu espero que você tenha entendido. Se você quiser ver, ó, são várias páginas nesse livro, foi eu que escrevi, que desmascara esse quarto evangelho. Seria bom vocês lerem na internet. Vocês vão pôr assim, ó, Desmascarando o Dogma da Trindade, por Romilson Ferreira da Silva. Aí lá vai estar mostrando sobre o quarto evangelho, que ele não vale nada, que ele é herético, ele é um livro apócrifo. Ali quando Judas chega para poder prender o Salvador, nesse quarto evangelho você pode ver que não existe a traição do beijo. Ali ele se apresenta, eles perguntam assim, ele vai de encontro aos soldados falar, quem vocês buscais? E eles falam, Jesus, aí Yauxa de Nazaré, ele fala, eu sou. Aí eles caem tudo por terra. Porque esse quarto evangelho tem a intenção de mostrar um Jesus que é Deus, um Salvador que é Deus, que é o Criador, que é o próprio Eterno. Ele se engrandece, ele afirma, ele fala para os fariseus, eu sou o Filho do Eterno. Ele se afirma toda hora, eu sou o Filho, eu sou o Filho. Enquanto no verdadeiro evangelho tem o segredo messiânico, ele não afirma, ele proíbe os demônios de contar quem era ele. Só na hora certa ali é que eles iriam entender quem era ele, e mesmo assim ele seria morto por causa disso. Então não houve essa revelação, como está escrito no o segredo messiânico. O quarto evangelho acaba com ele, porque ele sai afirmando para todo mundo que ele é o Filho do Altíssimo, que ele é filho de Deus, enquanto isso é heresia. Então veja bem, lá na hora de prender ele fala, eu sou, esse cai por terra. No outro evangelho não, Judas tem que vir dar um beijo para identificar, porque nos outros evangelhos ele é homem, ele é 100% homem, ele veio como homem, ele morreu como homem, ele nunca afirmou ser o Criador, ele nunca afirmou ser Deus, ser o Todo-Poderoso, não, ele afirmava que ele era o Filho do homem, ele era homem. O apóstolo Shaul falou, 50 anos depois que ele subiu para o céu, o apóstolo Shaul falou, há um só Deus, um só Criador, e um só mediador entre o Criador e os homens, e Yauxa o homem. E essa é a vontade do Eterno, a verdade que o Eterno quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade, que há um Criador e um mediador entre o Criador e os homens, e Yauxa o homem. Então esse quarto evangelho, ele é herético. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tudo é heresia, não existe isso não. O verdadeiro evangelho é aqui que está registrado ali, ó, no livro de Lucas, de Marcos ali, ó, não é isso aqui, é contraditório, é tudo. Leia o livro na internet e você vai ver que esse livro que vai te esclarecer muito para você sobre a Trindade e sobre os unicistas, que não existe esse lado unicista de que existe só um, e que não existe esse lado trinitariano que é três, não, é duas pessoas, o Pai e o Filho. Um é o Criador, o Supremo, um é o Eterno, aquele que arquitetou tudo, o Supremo, aquele que está no topo da pirâmide, cujo nome é Yahweh, que se escreve com 4 letras hebraicas, Yod, Re, Vav, Re, e o outro é Yauxa, o seu filho, que é 100% homem, é um homem glorificado, no estado de glória, que se tornou o rei, o governante de todas as nações, mas é homem, 100% homem. Espero que tenha ficado claro para você.